Olá a todos, hoje eu vou falar sobre problemas na criação e problemas na reprodução. E por que eu vou falar disso? Eu recebi nas últimas semanas muitos questionamentos sobre esse tipo de problema. Está acontecendo em vários criatórios. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui que fica mais fácil do criador ter uma informação na mão, a opinião de um criador já pronta, né? Que facilita para quem está começando e tem várias dúvidas, já ter um material ali para fazer uma busca, uma pesquisa e às vezes já ajudar no dia a dia dentro do criatório. Bom, vamos lá. Antes de falar de problemas na criação, eu listei alguns aqui. Gente, todo criatório tem problema. Põe isso na cabeça. Se você vai começar uma criação de periquito ou se você já cria e tem problema, todos os demais criadores têm problema também. Não adianta o criador achar que a criação de X ou Y é perfeita, lindo, maravilhoso e que não tem problema. Todos nós temos problema. Às vezes você vê um vídeo meu, um vídeo do Daniel Lutoff, um vídeo bem arrumado, as aves todas saudáveis ali e tal, são saudáveis, são perfeitas, mas uma hora ou outra o problema acontece, porque animal morre, animal adoece, é normal acontecer isso. E vídeo, seja ele qual for, a pessoa prepara para mostrar aquilo. Não vá você achar que aquele criador não tem problema. Tem, todos têm, só que uns têm menos, outros têm mais, às vezes por causa da experiência, manejo, etc. Bom, vamos lá. Problemas na criação. O primeiro problema que eu coloquei aqui, falta de local adequado. Tem gente que acha que tem local adequado e não tem. Tem gente que cria periquito e às vezes nem tem problema, e outros têm. Cria no corredor de uma casa. O pássaro fica vendo pessoas passando no corredor, cachorro latindo, criança correndo, outras aves voando. Isso tudo atrapalha a reprodução dos periquitos. Tudo. Às vezes o pássaro até é acostumado com esse ambiente, mas dá problema. Tem gente que cria em local que toma muito vento ou toma sol demais. Isso tudo atrapalha. Tudo atrapalha. O local tem que ser adequado, tem que ter um quarto de criação adequado, tem que ter uma luminosidade boa, tá? Não pode ter mofo, não pode ter corrente de ar. Periquito precisa de ter dentro do quarto renovação diária de ar. Janela tudo fechada, com aquele ar viciado ali dentro, dá problema nos ovos. O sol aqui agora pegou. Vamos diminuir um pouco aqui. Quarto fechado demais, sem renovação de ar, dá problema também. Os ovos, o embrião respira pela casca. Então, se você tiver um quarto com mofo, não é arejado, isso tudo vai dar problema no nascimento dos filhotes. Agora, corrente de ar dá problema nos periquitos, dá muito problema respiratório. Então, o criador tem que buscar montar um criatório, colocar as janelas para ter essa renovação de ar, evitar fechar algumas janelas, tá? De forma que você não faça corrente de ar, mas o ar fique constantemente renovado, ok? Então, não adianta eu falar aqui, faça assim. Não, vai tudo depender do terreno, do local, das condições que a pessoa tem, mas tem que ter isso em mente. Montar um criatório para deixar algumas janelas para poder ter uma renovação de ar constante, não ter corrente de ar, ter uma ventilação adequada ali, né, para não ter problema nos ovos, não ter mofo, umidade demais e uma luminosidade boa. Tendo isso, a criação já começa a fluir. Tem gente que não tem, coloca em qualquer lugar e acha que a resposta tem que vir. Às vezes vem e às vezes dá muito problema. Então esse aí é um dos pontos. Outro ponto,
calor, frio, umidade, tempo seco. Gente, às vezes o criador fala assim, qual a melhor época do ano para colocar os periquitos para criar? Porque às vezes o criador já criou canário, já criou outros tipos de pássaro que tem o período de procriação, né? Começa ali de julho para frente. Periquito cria o ano todo. O ano todo. Não precisa o criador achar assim, qual é o melhor mês para colocar os periquitos para procriar? Cria o ano todo. Só que a gente tem que saber falar isso com as pessoas. Eu até já comentei sobre isso com alguns criadores. Por quê? O Brasil é muito extenso. Por exemplo, quem estiver assistindo esse vídeo aqui pode estar em qualquer lugar do Brasil. E dependendo da época do ano, as regiões do Brasil apresentam climas diferentes. Então não dá para rotular, a melhor época é de março até novembro. A melhor época é no meio do ano. Não, é para aquele criador que mora naquele local. Porque às vezes, num determinado momento que num local está chovendo demais, no outro está nevando quase. Vai no sul, você abre uma torneira, não sai água, porque está tudo congelado, dependendo da cidade. E você vai numa outra cidade, está uma chuva danada. Então, num local, está tendo problema, às vezes, até com tempo seco e muito frio, e no outro está com problema de alta umidade que não para de chover. Então, são problemas diferentes. E soma ao tipo de criatório que o cara ainda tem. Você vai em outra região do país, já é numa época do ano muito seco e muito quente. Então, para um criador, às vezes não é ideal criar numa época do ano, que às vezes o tempo é muito seco e muito quente. Para outro já é tranquilo, porque a região que ele mora não é igual a do outro, que é muito seco e muito quente. Então, primeira coisa que pode colocar na cabeça, periquito cria o ano todo, tá? Periquito pode criar com muda de pena? Cria, né? Cria. Talvez bote menos, produz menos sêmen ali no caso do macho, mas periquito cria com muda de pena também. Mas o ideal é não criar na muda. Então, gente, quem estiver assistindo esse vídeo aqui e tem essa dúvida, qual o melhor período para colocar? Vai de cada região, vai da saúde das aves daquele criador, do local que ele tem. Tem uma série de fatores que o criador tem que ter. Um tino, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma certa experiência, e isso só adquire com o tempo, de você olhar suas aves e já saber que pelos outros anos passados, a melhor época para você é determinado período. Isso não tem como eu rotular aqui. Não, no Nordeste e numa pessoa que mora no sertão nordestino, às vezes, é um período. O outro que já mora do lado da praia é outro, porque ele já tem uma umidade maior, está do lado ali. O outro que já mora lá no sertão mesmo, já é um calor completamente diferente, já não tem a umidade que o outro pega, já muda um pouco. Então, tratar uma pessoa que mora às vezes no Rio de Janeiro com um que mora em Tocantins, no Pará, Mato Grosso, não dá. Um que mora no sul com outro que mora em Belo Horizonte, não dá. Então são situações diferentes, umidades diferentes, clima diferente, temperaturas diferentes. Somado a isso tem o tipo do criatório de cada um. Às vezes o cara tem esse problema de tempo seco, quente, mas ele construiu um criatório que ele coloca um umidificador, ele coloca uma ventilação, ele coloca até ar-condicionado, ele coloca vários itens ali que supre os problemas. Então, tudo vai depender da condição de cada criador, a forma que o criatório é feito e o local que está. Mas periquito cria o ano todo. E se o cara estiver tendo problema na criação, ele tem que ver se é clima, se é local, o que pode ser, ou se é outro problema nas próprias aves. Vamos lá. Outro problema que ocorre nos criatórios é o aparecimento de doença. Gente, doença aparece. E às vezes fala assim, apareceu do nada.
Aparece, do nada, começa um periquito adoece, o outro adoece, e aí um bicho morre, o outro também, e por aí vai. E o que faz isso? Tem algumas coisas que eu posso até citar aqui. Primeira coisa, toda vez que você começar a ter problema com doença no criatório, só existe uma forma. Não tem como a pessoa falar assim, o que eu dou para os periquitos tomar para parar com esse problema? Gente, tem que fazer exame, tem que coletar as fezes, mandar para um laboratório, fazer exame, para ter um diagnóstico e saber qual remédio você vai ministrar ali para poder combater aquela doença, tá? Sem fazer exame é chute, tá? Tem gente que fala assim, eu tô com a doença do peito seco. Fala assim, não existe doença do peito seco. Peito seco é um estado que a ave se encontra devido a uma doença, a uma deficiência, debilidade. Aí ela fica com a quilha aqui, que fala que é peito seco, mas isso é porque ela está magra. Mas está magra por quê? Por causa de uma doença ou um outro problema. Não existe doença do peito seco. Não, doença do peito seco é igual a pessoa emagrecer. Por que a pessoa está magra? Por que aquele cachorro está magro? Tem uma causa. Não é doença da magreza do cachorro. A mesma coisa. Então, tem que achar a causa. E a causa tem que fazer exame, tá? Tem que mandar em laboratório, fazer exame, achar para poder ministrar o remédio correto. O surgimento de algumas doenças, ela pode acontecer também por estresse, baixa imunidade dos pássaros, porque todo criatório tem patógenos, é natural, isso é próprio dos animais terem micro-organismos internos neles. E quando a imunidade cai, o problema aflora. Tem muito criador que eu vejo, às vezes fotografando ou filmando periquito e colocando na mídia social, e quando eu olho, na narina tem umas crostazinhas aqui que são as cracas, a sarna, pequenininha, quase imperceptível, mas eu já vejo na narina isso, o bico todo meio branco. Isso é baixa imunidade. Com Dolemil, você tira isso, é a pomada Dolemil, você passa Dolemil, tira tudo, mas ele continua com a baixa imunidade e isso volta. Então, o criador tem que ficar atento a isso. Quando o periquito está com baixa imunidade, ele não vai criar bem, ele vai ficar mais quieto num canto, ele vai apresentar esse bico mais branco, com crosta, tá? E se não toma conta disso, da craca, né, dessa sarna, ela toma conta do bico, da cara, dos pés. Com o Dolemil você tira isso, mas não basta só passar o Dolemil, você tem que curar a ave, tem que dar uma alimentação mais balanceada, mais rica e forte para ela. Às vezes isolar ela, né, colocar numa outra voadeira e dar uma alimentação melhor aí. Esse é um ponto. O outro ponto é inserção de novas aves. Tem criador que adora ficar, compra aqui, compra ali, troca aqui, pega outra ali. Cada vez que você pega, pode ser um periquito e leva para dentro do seu criatório, você está levando micro-organismos, patógenos do outro criatório para dentro do seu. E isso pode dar um boom lá dentro e começar um problema um atrás do outro. Seja de ave morrendo, ave adoecendo, parar de procriar, filhote começar a morrer, tudo por causa de uma única ave dentro de um mesmo ambiente. Tem que fazer a quarentena. Mas deixar separado 40 dias, ministrar alguns remédios e jogar para dentro do criatório, já ajuda, mas não é o suficiente não. O correto é fazer exame. Você tem que fazer exame para ver se está tudo tranquilo, tudo ok, porque às vezes a ave está saudável, tranquila e ela tem problema. Você joga ela lá dentro, ela tem o problema, mas ela convive com o problema porque ela já tem uma saúde própria para aquele tipo de problema que ela carrega. Mas na hora que colocar no seu criatório que eles não têm aquela imunidade ali, a coisa, começa os problemas. Então, tem gente aí que estava com o plantel indo muito bem, quando compra novas aves e coloca ali, a coisa faz assim, bum, dá um problemão. Outro problema que pode acontecer: sementes de má qualidade, farinhada estragada, ou fruta estragada, etc. Semente, vocês têm que olhar, ela tem que ter um brilho.
tá? Não pode ter muito pó, muita sujeira. Semente tem que ser boa, de boa qualidade. Compre de bons fornecedores para vocês não ter esse tipo de problema. Outra coisa, farinhada. Gente, tem gente que gosta da farinhada úmida, eu não gosto. Eu gosto de farinhada seca. Ah, mas meus periquitos não comem. Deixa lá que come. Devagar vai comendo. Farinhada úmida, tem gente que tem prática de fazer isso, né? Fica um cheiro gostoso no criatório, tudo. Mas a farinhada úmida tem que tomar muito cuidado, porque se ela perder e o bicho comer, você perde o passarinho. Perde o passarinho. Fruta ou legumes, milho principalmente. Gente, o milho é uma coisa que para dar problema em passarinho é daqui para ali, porque o milho perde, ele fermenta. E o bicho come aquilo ali, depois você vê o bicho regurgitando, você vê ele com diarreia, você vê filhote passando mal, é o milho. E outra, o milho, ele é ótimo para as aves, mas você não pode deixar ele muitas horas na gaiola. Você tem que colocar, os periquitos se alimentam e você tira. E ninguém faz isso. Às vezes quem fornece essa alimentação in natura, coloca lá, quando é no outro dia você vai lá, tá lá, aquele sabugo de milho seco, que o cara deixa e tal. 1 hora, na hora que der um problema, é de uma vez só. E aí conversa comigo, eu começo, você faz o quê? Como é que funciona? Papapá. Quando eu vou ver, eu chego no milho. Aí o cara para de dar o milho e a coisa melhora. E outra coisa, tem que saber comprar o milho. Não é comprar milho, esses milho que vende em varejão, em local onde vende hortifruti aí, esses milho que vende essas bandejinhas, para muitos dias, passado um plástico filme em volta, gente, não evita isso, tá? Tem muita gente que compra isso e dá para os periquitos. É agrotóxico. Tem que ser milho de fornecedor que não coloca agrotóxico nos alimentos, porque o passarinho, ele pesa grama. Qualquer quantidade mínima de agrotóxico num alimento que você fornece para eles dá overdose, principalmente para os filhotes. Começa a morrer um atrás do outro, você não sabe a causa, é agrotóxico. Eu já tive esse problema, já falei aqui em vários vídeos e torno a repetir. Já perdi muito filhote num ano só por conta de agrotóxico em milho e chicória. Foi só parar de fornecer isso e ficar numa boa farinhada seca, eu não tive esse problema mais. Então, semente de má qualidade, farinhada úmida que deixa lá muito tempo, ainda mais em clima muito quente, alimentos que estragam durante o dia, cuidado com isso. Isso arrebenta uma criação inteira. Esse é um ponto. Outro problema aqui em criação, barulhos noturnos. Eu não sei se tem criador aqui que já percebeu que às vezes você está em casa, você escuta o seu criatório, os pássaros tudo voando lá dentro, parecendo que você tem alguma coisa dentro do criatório. Você chega lá, vai ver, tá tudo assustado, colado na grade, colado em voadeira, parecendo que tinha alguma coisa ali dentro. E que você olha, não tem nada. Barulho arrebenta com uma criação também, porque os bichos ficam estressados e aí fêmea tá chocando, não volta pro ninho, aí o ovo esfria, morre embrião e por aí vai. E o que pode ser esses barulhos? N fatores. Barulho de vizinho, barulho de cachorro, uma porta do criador batendo ou mexendo com o vento, borboleta à noite dentro do quarto voando, um barulhinho, pássaro doente, que às vezes você coloca numa gaiola e ele fica chiando, às vezes tem problema respiratório. Tem que tirar. Se você cuida de aves que tem algum problema e está numa gaiola separada, tente colocar ela num outro ambiente, até para evitar esse tipo de barulho, de problema. Às vezes o periquito vai morrer à noite e dá um ataque à noite. Já viu que às vezes de manhã você chega 6 horas da manhã no criatório, tem um periquito morto, ele morreu durante a noite, mas às vezes para ele morrer à noite ele não morre em silêncio, ele faz um barulho danado, e na hora que ele faz esse barulho os outros todos voam, vira aquela coisa. E as fêmeas que estão no ninho, às vezes sai do ninho, não volta, o ovo esfria, você perde um monte de filhote. Isso acontece também. Então, barulho, o criador tem que procurar ter um criatório bom e tentar minimizar todos os tipos de barulho, todos os possíveis.
seja barulho de criança, barulho de cachorro, barulho de porta batendo, algo rangindo, elimina. À noite tem que ser tranquila, criatório. Lógico que quando uma ave às vezes for morrer ou der um ataque lá dentro, não vai ter como você ter controle sobre isso. Isso aí vai acontecer, né? Mas se o criador tiver um pouco de cuidado com isso, ele vai ter um sucesso maior. Eu já tive problema aqui numa porta. Até eu descobrir que era um vento na porta, eu tive que ficar dentro do criatório, no escuro, esperando ver o que acontecia. Fiquei horas lá dentro. Aí eu vi a porta batendo. Ela tremia com o vento da época. Era no mês de junho, mais ou menos, julho para agosto, ali tinha muito vento. E na hora que essa porta começou a dar umas batidinhas de leve, os passarinhos começaram a voar. Aí eu vi que era a porta. Aí eu coloquei um calço na porta, acabou, não tem esse problema mais. Então o criador tem que debruçar em cima do problema até achar, né? Lagartixa, barata, isso aparece. Então isso aí tudo atrapalha. Outro problema em criação: ficar muito tempo sem usar os periquitos numa procriação. Porque o criador cria para procriar, fazer a coisa girar, né? Não interessa também o intuito da criação, se é só para ver o filhote nascer, se é para criar por cor, ou mutação, ou morfologia, evolução genética. Não interessa a forma, a linha que a pessoa quer. Mas o criador que deixa as aves muito tempo sem procriar, por exemplo, 2 anos, 2 anos e meio, quando ele volta com essas aves para procriação, na grande maioria das vezes elas não criam bem. Às vezes uma ou outra ainda chega até a botar. Não cria. As fêmeas dão uma parada muito boa e os machos também. Porque na natureza é natural as aves, quando atingem ali 8 meses, já começar a procriação. Às vezes com 6 meses já está criando. Tem uns muito precoces que com 4, 5 meses já está criando. É natural deles. Agora, se ficar muito tempo você segurando elas numa voadeira sem dar condições de ninho e tudo para procriar, quando você volta eles na gaiola, com 2 anos e meio de idade, às vezes já não cria. E uma outra fêmea na mesma idade, com 2 anos e meio, que você usou ela desde cedo, com 10 meses, 8 meses, já colocou para procriar, com 2 anos e meio está criando, que é uma coisa, botando às vezes 8 ovos, enchendo os 8 ovos. E a irmã, que você nunca usou, largou ela numa voadeira, 2 anos e meio depois você resolve, vou usar essa fêmea, põe lá, não cria. Porque ficou muito tempo sem criar. Pássaro que fica muito tempo sem criar, alguns deles, quando você coloca para procriar, dá problema também, tá? O outro problema que eu pus aqui para encerrar e começar um novo tópico aqui, que é problemas na reprodução, né? É o estresse. Pássaro estressado dá problema na criação, não só ele, mas nos demais também. Por quê? É porque tudo está conectado. É igual você andar no mato. Às vezes as aves estão todas no chão se alimentando, você faz uma pisada numa folha, tudo voa, tudo está conectado. Um bicho estressado, ele faz um barulho diferente dentro do criatório, que ele estressa todos os demais. Exemplo, você coloca um macho numa gaiola, uma fêmea numa gaiola, e ele quer o outro parceiro. Você está tentando formar um casal ali, que na sua visão seria o casal ideal para tirar uns filhotes X, só que esse macho tem uma outra fêmea, e ele pia nessa gaiola, ela pia aqui. Ele pia aqui, ela pia aqui, ele corre para lá e para cá, aqui, ela corre para lá e para cá, aqui, fica aquela coisa. Isso estressa a gaiola do lado, que estressa a outra gaiola, que estressa a outra gaiola, estressa a outra lá de baixo, estressa o bicho também, e vai estressando. Então o criador tem que arrumar meios. Você pode até formar o casal que você quer, mas se eles começarem a ficar estressados dessa forma, isso atrapalha a procriação, atrapalha a criação, e às vezes você está tendo um problema, você não sabe o que é o estresse. Tá? Bicho estressado arranca pena de corpo, come as penas das asas, do nada. Você olha lá, tá as asas aqui, e ele puxando as penas. Acontece. Então, para encerrar isso aqui, eu espero que esses apontamentos que eu fiz aqui com relação a problemas da criação venham ajudar alguns criadores iniciantes, tá? Em alguns pontos. Eu vou dividir esse vídeo em 2. E agora eu vou para a segunda parte,
que agora eu vou falar sobre os problemas na reprodução. Beleza? Um forte abraço a todos e agora eu vou para a parte 2.